Graça e paz, igreja. Aleluia. Onde está a alegria do povo de Deus? Aleluia. Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em Provérbios 6 e vamos ler os versos 6, 7 e 8. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais esta oportunidade de adorá-lo e bendizê-lo e de ouvir a sua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Faça conforme a tua vontade, fala através de mim, que tudo o que eu disser a partir de agora seja movido pelo teu Espírito, pela tua vontade, Pai, para cumprir o teu propósito de falar conosco nessa noite. Por isso, já te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema desta noite é: seja sábio como a formiga e viva em harmonia com a sua igreja. Nós vamos dar continuidade ao que o pastor já estava falando. Essa palavra, irmãos, eu estava na vida comum, né? Fazendo as coisas da casa, e eu vi ali um grupinho de formigas. Deixei um prato ali na pia com algumas migalhas. E eu vi um prato já cheio de formigas. Mas o que me chamou a atenção, o que me fez parar para observar, foi que, em coisa assim de 1 minuto, aquelas formiguinhas pequenininhas se juntaram e conseguiram tirar a migalha de dentro do prato rapidinho. Era maior do que elas, mas elas conseguiram tirar dali rapidinho e estavam levando embora. Mas era engraçado que elas eram pequenininhas e aquela migalha para elas era muito grande. E elas se juntaram em volta, um monte de formiguinhas, e todas elas iam a um passinho lento, carregando aquela migalha, todas juntinhas, devagarzinho. Mas, rapidinho, por conta de serem muitas, elas estavam conseguindo tirar dali. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu percebi que as formiguinhas, elas são uns bichinhos interessantes. Eu vou dar uma breve introdução para você a respeito da formiga. Você vai ter uma aula de biologia hoje aqui. A formiga, irmãos, ela vive de uma forma extremamente organizada. Elas vivem numa colônia de milhões de formiguinhas lá, mas elas não vivem desorganizadamente. Lembra que eu falei que o Senhor é organizado, que Ele faz tudo para refletir quem Ele é? Pois bem, a formiguinha, ela tem ali a sua hierarquia. Tem lá a rainha, que faz o quê? Governa todo mundo e bota os ovos. Depois a gente tem as operárias, que têm a função de colher os alimentos, de fazer ali a escavação dos túneis. Depois a gente tem ainda as vigilantes, que ficam ali antenadas com tudo que está acontecendo, protegendo o formigueiro. Tem as enfermeiras, sim, tem as que cuidam dos bebezinhos. Então a formiga, ela não age assim, perdida, bagunçada. É por isso que quando você vê um rastrinho de formiga, parece que elas são um belo de um exército. Todas alinhadinhas, bonitinhas. Se uma sai ali, a outra já dá um help ali, chama ela e ela volta para sua linha. Por isso que elas conseguem coletar os alimentos que são maiores do que elas, porque elas têm uma organização. Não só isso. Eu vi, inclusive, um vídeo esses dias mostrando como é um formigueiro por dentro. A gente acha que é aquela montinho de terra ali, né? Que está por fora. Mas, na verdade, por baixo, elas têm um espaço imenso, com metros aí a perder de vista de formigueiro. Porque elas trabalham organizadamente, cavando aquilo ali. Por isso que tem um vigilante para estar atento a qualquer perigo, porque é gigantesco, pode ter um predador. Então, elas são organizadas. E isso é algo que nós temos que aprender. Porque o versículo que nós lemos diz o quê? Seja sábio, aprenda observando a formiga. E depois ele diz o quê? Que ela não tem ninguém que manda nela. A rainha não fica lá fiscalizando o serviço. A rainha bota os ovos e fica ali, cuidando ali desta tarefa, de botar os seus ovinhos. Ela não fica fiscalizando. As operárias fazem a função dela.
E olha que interessante, para que o formigueiro dê certo, elas precisam que cada uma faça a sua função. E é por isso que você vê os formigueiros gigantescos, porque as formiguinhas trabalham incessantemente para o bem de todas. Uma formiguinha não sai lá, coleta o alimento, leva para a sua casinha exclusiva e as outras que se virem. Elas trabalham em conjunto, todas elas vão trabalhar juntas para coletar o alimento para todo o formigueiro, inclusive para os seus ovinhos, para a rainha e para as outras que ficam fazendo outra função. Porque imagine você, se a outra lá, a enfermeira, a vigilante, que está fazendo outra função, não pode sair para coletar o seu alimento. Se ela não tiver quem faça isso por ela, ela morre de fome. Então as formigas, elas cuidam umas das outras. Todas trabalham para o bem comum. Nenhuma delas está ali trabalhando em prol de si mesma, porque elas entenderam que para o sucesso do todo, elas precisam trabalhar em prol de todos. Elas não podem agir individualmente, trabalhando sozinhas, cada uma por si. E nós precisamos aprender a viver em harmonia como elas. Por quê? Nós estamos acostumados, e por alguma razão que eu não sei qual, nós aprendemos que a vida de igreja é entrar e cultuar. E somente isso. E por vezes, nós sequer sabemos que tem algo que a gente pode fazer aqui dentro. Nós vamos deixando, cada um vai se virando, e alguns nisso vão sendo sobrecarregados, assim como dentro do formigueiro. Se uns vão fazer uma função e outros vão fazer outra, alguém que não esteja fazendo nada sobrecarrega os outros. E é por isso que o versículo nos diz, aprenda observando os caminhos dela. Porque a gente acha que aprender com a formiga é só aprender ali, a trabalhar para ter o seu sustento e não ficar cantando no verão com uma cigarra. Mas, na verdade, elas têm muito a nos ensinar. E tudo que nós podemos observar nelas é bíblico. Veja só o que diz o Salmo 133, e nós vamos ler os versos 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, onde é que o Senhor abençoa? Na união. E como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom. Por que é bom? Porque é assim como a formiga. Se todos estão em união, trabalhando pelo bem de todos, ali a bênção. Por que a formiga ela tem alimento para todas? Porque todas trabalham para o bem de todas. Todas coletam alimento para todas. Se cada uma trabalhasse por si, elas iam ter que ficar socorrendo umas às outras, ou talvez muitas delas morreriam. Mas porque elas sabem que o sucesso delas, a bênção sobre elas, vem da união delas, elas são prósperas. É por isso que os formigueiros estão aí, a cada esquina tem um. Na minha casa, por exemplo, se você for cada canto da casa, você acha um. E é de vários tipos de formiga. Por quê? Porque as formigas cuidam umas das outras. Agora veja só o que diz Efésios 4, e vamos ler os versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tá vendo como é bíblico? Cada parte realizando a sua função traz o quê? Crescimento. E às vezes a gente fica olhando para a igreja, achando que, o que acontece? Será que a culpa é do pastor? Será que é do louvor da igreja? Será que é as irmãs? E na verdade, muitas vezes o que tem nos faltado, irmãos, é essa união. É entender que aqui é usada a imagem do corpo. Todo o corpo trabalha junto, para o bem de si mesmo. Cada órgão trabalha e faz a sua função para o bem de si mesmo, do todo.
O coração bate para o bem do todo o corpo. O cérebro trabalha para o bem de todo o corpo. Tudo é necessário união. E é nessa união que há crescimento, edificação, construção. Por quê? Porque Deus ordena a bênção na união. Assim como o formigueiro. É a mesma coisa. Então, as formigas entenderam isso. Uma sozinha não vai crescer. Uma sozinha não vai ter alimento todo o inverno. Porque ela sabe que ela precisa da outra. Ela sozinha não vai aguentar ir lá e carregar a migalha. Sendo egoísta, ela poderia ficar lá sozinha, tentar e não conseguir. Mas, sabendo que trabalhando em conjunto, ela tem para ela e tem para as outras, elas trabalham em conjunto, coletam muito mais alimento e tem para todas. Olha que maravilha, um belo aprendizado para nós. 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando uma formiguinha se depara com algum predador ou com seu pezinho no meio do caminho dela, ela vai te picar. Uma formiguinha não tem o menor problema. Você dá um peteleco nela e acabou. Mas pisa no formigueiro para você ver. Põe o pé na linha ali da formiguinha para você ver. Um monte de formiga causa um prejuízo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Por que elas atacam em conjunto? Simples. Elas sabem que uma delas não vai fazer nada. Uma delas não vai conseguir nada. Porém, elas também sabem que se aquela uma sofrer e morrer, o risco de todas elas morrerem também é grande. É por isso que elas têm as vigilantes. Para que todas elas sejam alarmadas e todas elas em conjunto saiam em defesa do todo. Nós vivemos da mesma forma? Se sabemos de um irmão que está ali sofrendo, se sabemos de um irmão que está sendo acusado injustamente, saímos em defesa dele? Nós nos preocupamos quando alguém fica sem vir no culto por alguns dias? Estamos realmente atentos ao todo? Na verdade, não. Nós não estamos, como a formiga, preocupados com a nossa colônia. A nossa colônia pode ser atacada que nenhum de nós vai perceber. Se não, a rainha, né? A rainha talvez vai ser alarmada e vai fazer o quê? Todo o restante está disperso. Ela precisa das outras para defender a sua colônia, o seu formigueiro. Isso traz para nós o entendimento de que nós precisamos entender que não é responsabilidade dos nossos pastores, não é responsabilidade daquele ministério. Ah, mas é do ministério tal, eles que têm que fazer. E se eles não fizerem? Todo o corpo bem ajustado. Nós precisamos estar ajustados uns com os outros. Como as formiguinhas, preocupados com a colônia. Se está sendo atacado, todos estão sendo atacados. Se está faltando alimento, todos precisam do alimento. Está faltando alguma coisa, é para todos. Igualmente, quando elas estão alegres, lá no inverno, cobertinhas lá dentro, todas estão alegres. Não é só uma, não é só a rainha. Todas estão alegres, porque todas têm alimento. Todas estão aquecidas, todas estão em segurança. É tudo coletivo. Para o bem comum, para que elas tenham sucesso. Conosco é a mesma coisa. Já disse claramente o versículo. É na união que o Senhor dá a bênção. Todo o corpo bem ajustado, acontece o quê? Cresce. A igreja prospera, a igreja avança. Então nós precisamos aprender a não olhar a igreja pelo âmbito das divisões. Ah, mas essa é a função do pastor. Ah, mas essa é a função do outro ministério. Ah, mas se eles não fizerem... Ao invés disso, porque depois que a gente avalia dessa forma, a gente faz o quê? Reclama. Ah, mas não fizeram. Ah, mas não teve. Nossa, mas ninguém faz nada. Nossa, mas olha a situação. Ao invés de nós fazermos isso, nós deveríamos fazer como as formiguinhas. Quando elas veem o alimento, uma delas vai lá, chama toda a galera e elas voltam para pegar o alimento. Por que que a gente não se une da mesma forma? Pensando no bem comum. Está faltando algo? Então vamos todo mundo fazer. Vamos todo mundo ir atrás. Vamos todo mundo trabalhar.
Tá sobrecarregado fulano, você viu que, nossa, tá uma correria, as coisas não estão saindo mais ou menos ali. Vamos socorrer. Deixa que eu te ajudo, irmão. Você precisa fazer o quê? Não, eu vou ali, eu cato para você, a gente vai... Não é muito melhor quando a gente olha as coisas pela visão coletiva, entendendo que se aquela área é afetada, todas as outras são? Se aquela área não cresce, todas as outras não crescem. Nós somos um formigueiro. Nós precisamos e desejamos ver muitos túneis aqui. Túneis gigantescos, muitas formigas, não é? Mas para isso nós precisamos entender que precisamos trabalhar em conjunto. Se queremos ver esta igreja cheia, se queremos ver a igreja avançando, temos que trabalhar também. E não existe isso de que, eu fui chamado para ficar só no banco. Lá no passado, nos tempos ali onde o povo guerreava, Davi e tantos outros, você realmente acha que havia alguém ali que falava assim, desculpa, eu não fui chamado para isso. Não sou de guerra, mas Deus abençoe, dê vitória. Não. É hora de guerra? É todos vão lutar. É hora de comemorar? Todos vamos comemorar. É hora de marchar? Todos vamos marchar. Não vamos esperar crescimento, bênçãos, sem trabalho. Com toda certeza, tem algo que você pode fazer. Que seja ficar na porta, aprenda com o Rubens. Rubens, hoje você não pode sair daqui bravo comigo, amém? Hoje eu te citei de forma boa. Seja ficar na porta, seja preencher alguma coisa, um copo que está vazio, alinhar as cadeiras, algo nós podemos fazer. Nós podemos fazer algo aqui que todos podem fazer. Cumprimentar os irmãos que chegam. E eu não estou falando do irmãozinho que você tem intimidade. As pessoas novas que chegam. Aquela pessoa que chegou ali, ninguém conhece. Todo mundo pode ir lá, cumprimentá-la, dizer para ela ser bem-vinda. Olha, irmão, tem água ali, tem um banheiro ali, fique à vontade. Se precisar de alguma coisa, me chame. E por que a gente não faz isso? Quantos aqui podem dizer que já vieram conversar com a irmã Edna? Que já ouviram algo da história dela? Nós estamos falhando miseravelmente. Não estamos trabalhando em conjunto como um formigueiro. E devemos desculpas à irmã Edna, à irmã Lu, que senta ali. Quem já conversou com a irmã Lu? Tantos e tantos entraram e saíram por aqui e nós falhamos em ser um formigueiro que acolhe, recebe e torna essas pessoas parte integrante do grupo. Porque se todos sofrem, é coletivo. Mas se um está sofrendo, tem algo de errado. E é por isso que muitas vezes nós sequer sabemos as coisas que estão acontecendo. Porque a gente não tem interesse. A gente não quer conversar com o outro. A gente não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Quantos aqui sabem que aconteceu há algumas semanas aí um encontro dos irmãos? E eu nem estou falando do churrasco dos homens, tá? Eu estou falando na segunda-feira. Uma feijoada, os irmãos lá comendo, se alegrando. Aí talvez você vai ficar bravo, porque você não sabia e você não foi chamado. O quanto nós estamos envolvidos com as coisas? Eu já passei, irmãos, por algumas igrejas. E sendo extremamente sincera, eu nunca congreguei em uma igreja onde tudo não fosse cobrado. Tudo que fosse acontecer dentro da igreja, ou era cobrado, ou era pedido alguma ajuda. E a primeira coisa que eu me assustei aqui foi quando eu fui chamada, convidada para um encontro de mulheres onde eu não tinha que pagar nada. Não suficientemente, eu não ia pagar nada e ainda ia entrar em sorteios, que eu podia ganhar as coisas. Nós estamos num lugar onde eu posso dizer tranquilamente, nós estamos extremamente abençoados. Mesmo com dificuldades, lutas, ainda assim somos muito abençoados. Pelo lugar, porque você pode participar das coisas sem precisar pagar. Tudo é feito com excelência.
Talvez você ainda encontre coisas para reclamar. Ah, mas assim, ai, eu não gosto. Mas ainda assim, tudo que é feito com excelência. Escolhendo o melhor, as melhores marcas. Tudo isso sem cobrar de você. E você pode participar de tudo. Mas você participa? Porque, engraçado, irmãos. Nas igrejas em que eu passei, tudo era cobrado. É encontro? Tem que pagar. É retiro? Tem que pagar. É almoço? Tem que ajudar. Tudo. E, pasmem, houve um almoço onde a gente participou e cada um tinha que levar um prato. Era uma igreja grande. E, no fim, não tinha alimento para todos. Nós estamos num lugar onde você pode ir, se alimentar com fartura e ainda levar para casa. E, ainda assim, tem gente que não participa. Sabe por quê? Porque acha que não é importante. Mas eu sinto lhe dizer, a Bíblia nos diz para nós vivermos em harmonia, como um corpo, unidos. Não é só no dia de culto, não é só nas reuniões de oração, não é só para você levantar a mão e aí você pega na mão do seu irmão, glória a Deus, e depois acabou. É para nós comermos juntos, é para nós coletarmos o alimento juntos, é para nós andarmos juntos. Por quê? Porque no dia em que Cristo vier, somos nós que vamos subir. Não é a galera do seu trabalho, a galera do futebol, as suas amiguinhas. Somos nós. E é para nós andarmos em unidade, porque somos nós que somos o corpo. Como é que nós estamos sendo o corpo sem andar junto uns com os outros? Casa da Marlene maravilhosa, os irmãos tudo curtindo a piscina e tem gente que não vai, sei lá por quê. Não sei se está de bico com alguém, não sei se acha que não é importante. Ah, eu tenho a minha vida, minhas coisas. Onde está a nossa unidade uns com os outros? Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Por que as formigas estão tão bem, mesmo sendo pequenininhas, trabalham em conjunto? A recompensa delas trabalhando arduamente para garantir o alimento é muito, muito maior se elas trabalham em conjunto. Uma vai trabalhar, vai se cansar, porque tem que percorrer longas estradas para coletar uma migalhinha, porque ela não aguenta. Imagina o trabalho dela se cada uma trabalhar por si. Mas a recompensa do trabalho de duas é muito maior. Para nós é a mesma coisa. Se queremos crescimento, prosperidade, riqueza, tudo isso Deus nos dá se estamos unidos. Ali Deus nos abençoa. É exatamente a mesma coisa, porém nós estamos deslizando em tudo isso. Estamos buscando cada um o seu, e cada um sabe de si, cada um sabe onde o calo aperta, e o irmão lá que ore por ele. Por que é tão difícil para nós andarmos em unidade? Entendermos que nós somos uma colônia, uma comunidade, um formigueiro, que precisamos uns dos outros. Você não depende do seu irmão, mas você precisa dele. O nosso corpo pode sobreviver sem muitas partes, mas ele precisa de todas elas. Ele se ajusta para sobreviver sem alguma delas, mas ele precisa de todas. É a mesma coisa, nós precisamos uns dos outros para crescimento, para bênção, para recompensas maiores. Precisamos uns dos outros. Você não depende do seu irmão. Realmente, se o seu irmão estiver sendo uma pedra no seu caminho, realmente, aí você tem a sua dispensação de não precisar ficar correndo atrás dele, não precisa ficar lá roendo o osso com ele. Porém, nós precisamos uns dos outros. E talvez toda a situação do seu irmão seja simplesmente porque ele precisa de ajuda. E ele não sabe como reagir a isso. Muitas vezes a gente se encontra na mesma situação, de precisar e não saber falar, não saber a quem recorrer, não saber como recorrer. Mas nós precisamos, todos nós precisamos uns dos outros, para alcançar as coisas grandes que Deus tem para nós. A igreja
tem um propósito do Senhor. E Ele determinou todos nós aqui para trabalhar em alguma coisa para esse crescimento. Todos nós, você faz parte disso. E deixa eu te dizer algo. Deus vai fazer isso comigo ou semigo. Ele vai fazer lá na frente, quando chegar a hora, Ele vai olhar e vai falar: conclui a obra. Porém, veja bem, se comigo eu serei abençoado por estar aqui cumprindo aquilo que Ele determinou sobre mim, o que é que Ele fará se eu não cumprir? Quão amargo será o meu preço por não cumprir aquilo que Ele determinou? Se a sua função é só ficar ali e cumprimentar os irmãos que chegam, faça com excelência. Se a sua função é vir aqui e passar uma vassoura, faça com excelência. Se a sua função é pôr o copinho ali, faça com excelência. Porque nós estamos trabalhando para o bem comum. Tudo que você faz é para todos. O copo que você pôs, você garante que a criancinha vai lá pegar a água e tem copo. A limpeza que você fez aqui, a vassourinha que você passou, o bichinho que você tirou, qualquer coisa que você fez, vai garantir que o seu irmão entre, está tudo limpo, a cadeira está alinhada, que, inclusive, você garante também que o outro chegue não sobrecarregado. Já viu como que o pastor chega aqui, às vezes, correndo, desvairado, às vezes não cumprimenta ninguém? Aí a gente pensa logo que ele está de bico. Ai, pastor, está bravo comigo? O que eu fiz? Não, ele só está correndo acelerado, porque tem 1000 coisas para fazer. Às vezes a gente pode simplesmente facilitar o fardo do outro. É 1000 coisas para fazer. Tem o irmão lá que está correndo, ele faz isso, ele faz aquilo, e a gente pode facilitar. Talvez você ache que o seu lugar aqui é, eu não sei o que eu tenho que fazer. E talvez você pode ajudar. Talvez você é observador, você está pegando as coisas no ar, percebendo as coisas. Ajude. Faça o que for, mas faça com excelência, porque tudo que você faz é para o bem comum. No fim, tudo isso volta para você. Porque se a igreja está abençoada, você também está. Se a igreja está crescendo, você também está. Não há como nós estarmos aqui servindo e ajudando e vivendo em comunidade e estarmos regredindo. É por isso que Atos vai dizer que eles tinham tudo em comum e Deus acrescentava ao povo e Deus ia aumentando a congregação e eles não tinham falta de nada. Porque, ainda que eles estivessem compartilhando tudo e se despojando de tudo e dando tudo para o bem comum, Deus continuava abençoando, porque na união deles Deus abençoava. E eles tinham mais para continuar emprestando, para continuar ajudando, e a igreja aumentava e vinha mais gente, tinha mais condições. É assim que Deus faz. E no momento certo, nós veremos os frutos de todo o trabalho árduo feito até aqui. Mas a pergunta é, nós estaremos colhendo os frutos ou colhendo amargamente? Eclesiastes 4:12. Nós estamos numa igreja que vive só a ponta da bênção. Porque eu disse que nós já somos abençoados. Mas imagine você quão mais abençoados seremos quando estivermos verdadeiramente vivendo em união. Como um formigueiro verdadeiramente, trabalhando uns pelos outros. Quão maior será a nossa bênção? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um de nós, sofrendo, padecendo, passando por qualquer coisa que seja, ele é facilmente derrotado. Facilmente. Mas se todos estamos em prol de todos, é a mesma coisa do formigueiro. Uma formiguinha atacada, a gente mata. Mas você mata o formigueiro? Não. Por isso, quando elas se veem em risco, todas elas atacam. É por isso. Porque elas sabem que uma delas pode ser facilmente vencida. Mas então elas buscam o quê? Ser um cordão de 3 dobras. Que não se rompe facilmente. E é isso que a gente deveria buscar. Eu vou ser um cordão com você, irmão. Eu vou ser um cordão de 3 dobras com você. A gente não vai romper. Mas o mundo sabe disso. É por isso que eles dizem que ninguém solta a mão de ninguém. Mas na igreja está todo mundo soltando a mão de todo mundo. Por quê? Porque eu tenho a minha vida também. Eu tenho as minhas coisas. Precisamos buscar andar uns com os outros. Um sozinho
Inclusive você, se você não quer andar com os seus irmãos, você se torna alvo fácil. A Bíblia não diz que o diabo está ao nosso redor, procurando a quem possa devorar? Somos presas fáceis sozinhos. Unidos, aí nós temos olhos em toda parte, porque estamos juntos, não rompemos. Somos socorro do outro que está sendo puxado e ao mesmo tempo alguém nos puxa também. Precisamos aprender a andar em harmonia uns com os outros. 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ceia é a coisa mais linda, todo mundo come do mesmo pão, simbolizando um único corpo de Cristo a quem nós participamos. Mas depois da ceia a gente continua nessa mesma coisa? Comemos de um mesmo pão, mas depois continuamos unidos? Ou estamos vivendo de ceia em ceia? Na próxima ceia eu perdoo, na próxima ceia eu perdoo, na próxima ceia eu perdoo. Somos todos um só corpo. Ninguém deseja o mal do seu próprio corpo. Ninguém luta contra o seu próprio corpo. E por que a gente faz guerra uns contra os outros? Por que a gente tem bico com os irmãos? Porque não falou do jeito que eu queria? Porque não fez como eu queria? Porque não era onde eu queria? É um só corpo. Você é o mesmo corpo dele. Você faz parte de um só Cristo. Como eu posso estar em unidade com Cristo e não estar com meu irmão? Se eu não sou capaz de sentar à mesa com meu irmão, de me reunir com ele, para estar com ele, ouvir da vida dele, como eu posso querer estar com ele no céu? Como eu posso achar que ceiar com ele, trocar o cálice, apaga todos os outros dias que eu não falei com ele? E o pior é que às vezes a gente nem troca o cálice com essas pessoas, porque a gente já nem fala com elas mesmo. Efésios 4, nós vamos ler os versos 1 a 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo nos deu a unidade. O objetivo dele desde o início, subindo e descendo aos céus, era o quê? Encher todas as coisas.
Ele nos deu e Ele diz para nós vivermos de acordo com o quê? Com o que há. Um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Para que nós cheguemos à plenitude, à maturidade. Talvez a explicação de as igrejas serem tão imaturas até hoje é a falta da unidade. Porque no meio da unidade, Ele vai concedendo o crescimento do povo, a maturidade, a edificação. Tem nos faltado isso. E nós vemos que somos afetados de todas as formas pela falta da unidade. Não há crescimento, não há edificação, não há bênção. E isso individualmente. Porque queremos viver individualmente, sofremos individualmente o prejuízo da falta do coletivo. Deus deseja nos levar ao crescimento e à maturidade, à plenitude de Cristo. Para que todos alcancemos, todos, em tudo na nossa vida cristã, vem e parte do mesmo princípio, coletivo. Não fomos chamados para viver individualmente, cada um por si, e é por isso que Ele tem uma única noiva. É uma noiva. Você não é a noiva, nós somos a noiva. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Você não é o corpo, nós somos o corpo. Todos juntos, bem ajustados, somos o corpo de Cristo. Então, se nós desejamos alcançar essas coisas, precisamos aprender a viver dessa forma, tendo Cristo como nosso cabeça, único cabeça, e entendendo que somos todos um único corpo. E se o meu corpo sofrer, eu sofrerei também. Mas se eu quero que ele tenha saúde e vigor, eu preciso trabalhar por ele. Nós precisamos trabalhar uns pelos outros, desejando o crescimento uns dos outros. Quando você souber que o seu irmão tem um negócio, abençoe ele. Vá na loja dele, vá no negócio dele, contrate ele. Não pense você que isso vai ser, mas aí o irmão vai achar que eu estou por cima dele, que eu estou contratando ele. Pelo contrário, o irmão vai ficar feliz de saber que você está abençoando a vida dele. Seja com o que for, irmão. Se ele vender copo, compre copo dele. Isso é viver em unidade. É estar atento a tudo. Não só a necessidade, mas aos negócios do seu irmão, para abençoar ele. Ao que ele está usando para você abençoar ele. Sabe quando você tem um pensamento de dar algo ao seu irmão? Não recue diante disso. Abençoe o seu irmão. Viver em unidade, em comunidade, é entender que tudo que você faz é pelo bem comum. Volta para você de alguma forma. Porque quando você abençoar o seu irmão, você será abençoado também. Então, se nós estamos desejando o nosso crescimento pessoal, mas também ver a igreja cheia, porque todo mundo quer congregar numa igreja grande, cheia, com muita gente, muitos músicos, muito tudo, né? Todo mundo quer. Se nós desejamos não só o nosso pessoal, mas o da igreja, precisamos entender que nós vivemos a igreja. O formigueiro não precisa das formigas, elas precisam do formigueiro. Elas precisam do lugar. Nós somos iguais. Nós precisamos da igreja e precisamos ser igreja. Que nós entendamos então que precisamos viver o coletivo, entendendo que tudo é para todos.